Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à retoma do nosso programa de webinars da Academia Saint-Gobain. É um gosto estar de novo convosco. O meu nome é Vasco Pereira, eu sou o responsável pela Academia Saint-Gobain e, portanto, irei, enfim, de alguma forma, moderar as sessões que iremos ter mensalmente. A nossa regularidade irá ser mensal, para já, enquanto percebermos que faz sentido para o nosso público, podemos ter este nível de regularidade. Portanto, mais uma vez, bem-vindos a este tema que hoje iremos tratar, que é o tema da área do vidro, enfim, que é uma área tradicional, histórica do Grupo Saint-Gobain, de que iremos falar mais regularmente neste contexto das nossas sessões de webinars, na medida em que, enfim, no âmbito de alguma reorganização que aconteceu dentro da gestão enfim, da comunicação de informação e de partilha de informação com o mercado, a área do vidro foi integrada nesta, nós chamamos agora Saint-Gobain Solutions, e portanto iremos trazer mais a miúdo a temática do vidro às nossas sessões. Portanto, é com muito gosto que vos recebemos, muito obrigado por estarem connosco. O tema hoje vai ser falarmos de uma novidade, digamos assim, na área do vidro, na definição do que são as soluções de vidro. A solução Calumen é uma solução já com alguma história no âmbito da Saint-Gobain Building Glass, mas que foi completamente renovada. E hoje temos connosco os meus colegas, que cumprimento e dou as boas-vindas a estas nossas leads, o João Daniel, que é engenheiro civil de formação, e a Carolina Gameiro, que é arquiteta de formação, enfim, trabalham na área do vidro já há algum tempo, e, portanto, serão eles que irão animar, digamos assim, esta nossa viagem por esta nova ferramenta, ou esta ferramenta atualizada, designada por Calumen, e, portanto, dou as boas-vindas. Eu desafio a nossa audiência a ir, à medida que for avançando a nossa apresentação, que vão partilhando questões no chat desta sessão. E, portanto, eu farei chegar enfim, partilharei com os meus colegas as questões que, entretanto, forem aparecendo. E, enfim, é que eles procurarão responder com certeza às questões que aparecerem. Portanto, sem mais demoras, dou as boas-vindas também ao João e à Carolina. Vou passar a palavra ao João e deixo contigo a sessão para já. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado, Vasco. Boa tarde a todos. Agradecer a todos a vossa presença. O tema hoje é falar especificamente sobre uma ferramenta nossa, que se chama Calumen, e vamos falar hoje desta nova ferramenta porque a ferramenta sofreu uma evolução grande há mais ou menos 3 semanas. Eu presumo que algumas das pessoas que aqui estão já são utilizadoras do Calumen há algum tempo e terão reparado que há cerca de 3 semanas o antigo Calumen Live sofreu uma grande alteração. Atualmente a ferramenta chama-se Calumen e além de permitir fazer o que se fazia no antigo Calumen Live, que fundamentalmente o antigo Calumen Live permitia a qualquer utilizador compor uma solução em vidro simples, duplo ou triplo, no sentido de conhecer as principais características dessa solução que o utilizador definia. O novo Calumen Live, peço desculpa, o novo Calumen, que não é o Calumen Live, permite, além desta funcionalidade, uma série de outras funcionalidades que nós consideramos muito importantes e úteis, e no fundo é isto que é o tema que nos traz aqui hoje. A Carolina vai-vos fazer um tour pela ferramenta e vamos tentar neste tour demonstrar todas as novas funcionalidades. No final reservaremos com certeza algum espaço para perguntas que vocês tenham e aqui estamos para responder da melhor maneira. Força, Carolina. Olá, obrigada. Agora vamos tentar ver se eu consigo fazer isto como deve ser. Eu acho que não estou a fazer isto como deve ser. Parar. Não. Partilhar o ecrã. Eu vou partilhar o ecrã. Ou então não. Com licença, desculpa, eu vou ter de fazer assim, porque é mais fácil. Pronto. Eu suponho que estejam a ver
o ecrã, portanto, a partir de um ecrã. Pronto. Para acederem ao Calmen, basta colocarem um site que é www.calmen.com, ok? Caso tenham já utilizado o Calmen, basta irem ao Calmen Connect e conseguem migrar toda a vossa informação que utilizavam no Calmen Live para o Calmen atual. Caso já tenham conta no novo Calmen, basta entrar, ok? Pronto, é isto que eu vou fazer, isto já tenho uma conta no Calmen. Pronto, é aceder, portanto, meter o seu e-mail, a password e entrar. Ok. Pronto. Vamos começar aqui pelos ícones que temos aqui pelo lado, começando pelo painel. No painel encontramos logo, na verdade, uma novidade. Contrariamente à ferramenta anterior, esta ferramenta permite-nos gravar, vai-nos gravando as últimas configurações e soluções que nós fizemos. Tem algumas vantagens, nomeadamente se tivermos de fazer pequenos acertos à solução, não temos de estar a repetir a mesma solução. Portanto, eu vou ao painel e seleciono a configuração que tenho, que vou necessitar de alterar, ok? Pronto, temos dois modos de vista. Temos a vista de lista e a vista de grelha, ok? Pronto. Se nós clicarmos, e eu há bocado ali também me esqueci de dizer, se nós clicarmos em cima da composição, eu consigo perceber, na verdade, qual é que é o vidro de controle solar ou baixo emissivo que está a ser utilizado e a composição de vidro, neste caso que é um duplo, ok? Pronto, tanto na lista como na grelha, ok? Portanto, isso depois vai como preferirem que seja a visualização. Da mesma maneira, colocando o cursor em cima da composição, eu consigo perceber qual é que é a composição de vidro, ok? Pronto. Indo aos meus projetos, temos aqui outra grande novidade, que é a possibilidade de gravar gravar projetos e dentro desses projetos gravar composições de vidro, ok? Pronto. Eu neste momento vou criar, se calhar, um novo projeto para vocês perceberem como é que se faz. Portanto, pondo o nome do projeto, já aqui tenho um ABC, vou pôr projeto CDE. Vou dizer que é em Portugal. Selecionar um tipo de edifício, vou colocar que é escritórios. O nome da cidade vou colocar Lisboa. E vou dizer que é um edifício novo, ok? Se quiserem colocar algum comentário, também poderão colocar e fica gravado. Portanto, vamos criar um projeto. Ok? Pronto. Aqui poderemos então configurar um vidro e neste precisamente acabo por também já fazer uma introdução ao ícone do configurar o vidro, ok? Pronto. Aqui, vocês, para quem era já utilizador do Calmen Live, à partida não será difícil de utilizar este ícone, ele até acaba por ser mais intuitivo, portanto, considerando que eu vou aqui fazer uma composição de vidro duplo, que é composto por um vidro 6+8, com uma câmara 16, em que eu quero uma capa de controle solar SKPN 183, portanto, vidro de 6 mm, temperado. Por acaso não vou fazer aqui vou fazer um vidro monolítico, mas a seguir faço um laminado. Vou adicionar elemento, neste precisamente quero adicionar uma capa, ok? E selecionar uma capa com Light SKPN 183. Entretanto, a câmara vou manter 16 com argon, ok? Pronto, aqui acho que não há grandes, portanto acaba por ser extremamente idêntico ao Calmen Live. Agora aqui eu vou decidir que quero um laminado, ok? Pronto. Posso manter na mesma um vidro de 4, ok? Quanto ao PVB, pronto, tenho o PVB standard ou silence, ok? E vou manter um PVB, ok? E o outro vidro também mantenho de 4 mm. Pronto. E agora vou passar a calcular, portanto, para que me faça a respectiva ficha técnica. E aqui ela se encontra, ok? Pronto, posso guardar automaticamente e ela fica guardada. Só tenho de escolher o projeto, ok? Projeto CDE. Guardo. Portanto, esta ficha neste precisamente foi associada ao projeto CDE e posso depois fazer a ficha técnica.
uma grande novidade são as imagens virtuais, ok? Pronto. Não só temos os índices espectrofotométricos e transmissão térmica que nós já estávamos habituados na ferramenta do Calman Live, a ferramenta Calman introduz estas imagens virtuais, que poderemos selecionar como é que nós queremos que elas estejam, se estão em dia solarengo ou em dia nublado, e temos 4 vistas, ok? Câmara A, câmara B. Aqui vocês depois têm de selecionar, não se consegue ter as 4 imagens, vocês vão ter de selecionar aquela que acham que é mais interessante. E a câmara D, que é dentro do edifício. E pronto, e basicamente depois fazemos o download da respectiva ficha técnica. Poderemos modificar a configuração, se assim acharem pertinente, ok? Que é voltar atrás, e agora eu quero um vidro, em vez de ser 6, é de 8, pronto. Volto a fazer, volto a calcular a respectiva ficha técnica, ok? E posso, aqui na verdade será de 8, escolher um projeto CDE e guardar. Pronto. Agora, voltando aos meus projetos, força. Não sei se podemos mostrar a ficha com a imagem lá. Claro que sim. Sim. Pois estava-me a esquecer desse pormenor, vou só aqui colocar como deve ser, calcular. Fazer a ficha técnica, ok? Convém que cliquem, que querem as imagens virtuais no relatório, ok? Por defeito por defeito ela não sai com imagem, ok? Convém que digam que querem a imagem no relatório. E agora, descarregando, iremos ter uma ficha deste tipo, ok? Se tivesse algum tipo de comentário, ele apareceria aqui. Eu, por acaso, não coloquei, mas viria com um comentário, ok? Portanto, a composição de vidro. Os índices que já estavam habituados continuam a estar e a imagem virtual. Pronto. Penso que pronto, passamos a ter uma ficha técnica bastante mais completa e esta imagem, na verdade, vai trazer bastantes vantagens. Agora, se voltarmos aqui aos meus projetos, iremos ao projeto CDE e irei aqui ter as 2 fichas que eu fiz. Portanto, inicialmente a primeira, que era um vidro de 6, câmara 16 e um 441, entanto fiz uma nova alteração e voltei a guardar a mesma ficha. Portanto, neste momento estou perante um projeto que eu posso guardar e alterar e colocar mais fichas assim que necessário. Pronto. Acabámos também neste momento por fazer uma configuração de vidro com esta introdução, portanto, criarmos um projeto na ferramenta do Calman. Portanto, acho que também não faz grande sentido, na verdade, eu estar novamente a explicar. E caso achem que... e agora aqui não é caso achem, portanto, aqui entramos noutra nova grande novidade do Calman, que é selecionar um vidro por desempenho. Ou seja... Aqui, basicamente, esta nova novidade, se nós tivermos um projeto em mente e temos uma ideia de que vidro é que nós queremos utilizar, mas não temos bem noção dos índices, nós podemos utilizar esta ferramenta. Portanto, aqui, basicamente, é dizer qual é que é a localização do projeto. Eu vou selecionar Portugal, escolher a norma, em Portugal é esta a norma, escolher um edifício, eu vou selecionar que quero hotel, e vou referir que quero um vidro duplo. Aqui posso utilizar posso utilizar a nível de... Está-me a faltar a palavra... o modo, o cumprimento das normas, ok? Pelo modo padrão, ou então pelas nossas recomendações, ou seja, são as nossas soluções que nós achamos que têm um melhor desempenho. Por exemplo, se nós aqui formos às nossas recomendações de Saint-Gobain, nós iremos dar 8, penso que
8 configurações possíveis, ok? Mas podemos ir para outro desempenho, pelo modo desempenho. Ou seja, se eu tiver noção de mais ou menos quais é que são os índices que eu quero cumprir, basta eu colocar, pronto, na parte da proteção solar, eu selecionar que baliza é que eu quero que os fatores solares, em que o fator solar esteja. Portanto, por exemplo, colocar, eu até tenho aqui já uma cábulazinha para ser mais fácil, para não termos tantas soluções. Portanto, quero uma baliza de vídeos que tenham um fator solar entre 0,22 e 0,37. A nível de conforto visual, penso que até mantenho. A nível de reflexão, vamos baixar aqui um bocado a reflexão para 15, 16. E aqui na reflexão, suponho eu que seja, não, mais 24, porque eu tenho aqui uma cábula que é para ser mais fácil. Eu também te ajudo. E essa mantém entre 10 e 22. Esta mantém entre 10 e 22. Aqui é que eu vou baixar também um bocadinho. De 36 a 38. 38. E aqui mantenho estes índices, não é? O RA e pronto. Ok. Então, vamos avançar. Portanto, nós agora aqui vamos ter 36 configurações possíveis, tendo em conta as balizas que nós criamos, ok? Vou só ver as soluções. Posso, neste preciso momento, selecionar 3 configurações no máximo, sendo que me vou balizar na gama SKPN. Portanto, considerando aqui um Colite SKPN 176, um SKPN 154 e um SKPN 144. Este seletor de vidro por desempenho, o que é que traz? Eu neste preciso momento posso fazer uma comparação de 3 soluções, ok? E posso tirar a respectiva comparação. Pronto, uma vez mais temos imagens virtuais, como temos nas fichas. Temos um diagrama que compara a transmissão luminosa, o fator solar, a transmissão térmica e a acústica, ok? E os índices que são já normais no Calman. Pronto. E voltamos novamente a descarregar. Convém que eu selecione uma vez mais as imagens e também o diagrama, ok? Pronto. E aqui posso fazer o download da respectiva ficha. E aqui está ela, portanto, com as imagens virtuais, que são bastante boas para compararmos a nível estético. Portanto, se é mais incolor, se é menos incolor, até ao nível de tonalidades, ok? Portanto, é bastante útil para compararmos. A nível do diagrama, para compararmos os outros índices, ok? E as 3 opções nas características espectrofotométricas e de transmissão térmica. Pronto. Voltando novamente à ferramenta. E penso que não tenho assim mais algum aspecto para... Sim, as principais novidades estão Sim, apresentadas. Eu, se calhar, só fazia aqui um reforço neste módulo do encontrar um vidro, que é, de facto, além da possibilidade que temos de aceder às últimas configurações em que estivemos a trabalhar, além da possibilidade que temos de guardar projetos e de salvar ou guardar as soluções dentro do projeto. Esta possibilidade de nós podermos encontrar um vidro em função dos requisitos que tenhamos é que de facto é a principal novidade. E dentro deste encontrar um vidro, nós temos dois módulos, ao fim e ao cabo, não é? Sim, temos aí temos sempre fazer a seleção, exatamente. Temos que escolher a norma e temos que escolher o tipo de edifício para o qual nós precisamos de uma solução. Acho que estamos a trabalhar em hotel. Sim. É isso? Hotel, e queremos vidros duplos. Ora bem, aqui, se vocês, eu penso que conseguem ver onde eu estou aqui a apontar com o meu rato. Portanto, nós temos aqui dois modos de encontrar uma solução. Sim, e eu fui É o modo conforto. E no modo conforto,
perante 3 requisitos fundamentais, o requisito da proteção solar, o requisito do conforto visual e o requisito da acústica, nós podemos pedir à ferramenta, entre aspas, que nos dê uma solução standard. Aqui esta tradução está infeliz e eu posso-me responsabilizar porque fui eu que fiz as traduções, mas as traduções fazemos-las a partir de termos avulsos e há alguns termos que são sacanas e um dos termos é standard. Porque standard em inglês pode representar para nós um padrão, uma norma ou standard. Portanto, aqui em breve aparecerá standard. Ou seja, eu digo à ferramenta que quero uma solução de vidro. No que diz respeito à proteção solar, eu quero uma solução standard ou quero a recomendação Saint-Gobain. Sim. A mesma coisa em relação ao conforto visual. Eu peço à ferramenta, olha, no que diz respeito ao critério de conforto visual, eu quero uma solução standard ou quero uma recomendação Saint-Gobain. E a mesma coisa em relação à acústica. As nossas recomendações. E tenho aqui as diferentes opções que o Calumen, que a Saint-Gobain, há aqui um produto que também tem que ser retirado. Portanto, para o tipo de edifícios que nós escolhemos, que foi um hotel, certo? Sim. Para o hotel, proteção solar recomendada pela Saint-Gobain, conforto visual recomendado pela Saint-Gobain, acústica recomendada pela Saint-Gobain. E a ferramenta oferece-me soluções. O outro modo é um modo mais analítico. Sim, está certo. Tens de fazer ok. Modify set. Exatamente. A ferramenta é nova para todos, inclusive para nós. Neste modo de desempenho, é que se faz uma já não tenho apenas escolher a solução standard e a solução recomendada. Exatamente. Eu aqui já posso. Este módulo serve para quando eu, por exemplo, tenho os requisitos de projeto. Sim. O projeto exige um vidro com um fator solar de X, um fator solar, sei lá, vamos pôr aqui entre 25... Vamos lá ver se não faço aqui nenhum disparate. Entre 25 e 33. E uma acústica, eu preciso de vidros que tenham pelo menos um RW de 40 decibel. E quero ainda preservar um nível de transmissão de luz. Aqui. Certo. Por exemplo, acima de 60. E não quero vidros com índices muito elevados de reflexão de luz. Até podemos aqui, se calhar, apertar um bocadinho mais isto. Vamos aqui para soluções acusticamente mais... E pronto, a ferramenta sugere aqui, bem, dado os requisitos de fator solar e de transmissão, portanto, fatores solares relativamente baixos, altos níveis de transmissão e baixos níveis de reflexão, a ferramenta sugeriu-me aqui várias soluções, todas elas com colete extreme. E pronto, esta é uma das principais novidades. Eu acho que agora ficou um bocadinho mais claro. Agora, se calhar, passamos só... Sim. E para o final, aqui um breve resumo. Desculpa. Aqui um breve resumo daquilo que são as principais novidades chamemos do novo Calumen. Portanto, à semelhança do Calumen Live, a ferramenta permite criar uma conta e gerir as preferências. Estas preferências têm muito que ver com... é muito comum em Portugal haver necessidade de fazer fichas técnicas noutro idioma. É muito comum estarmos a trabalhar em projetos fora do país e estas preferências têm muito que ver com isso. Podem escolher vários idiomas. O Calumen Live estava disponível em 13 idiomas. O novo Calumen continua disponível em 13 idiomas. E nós, como um país aí da diáspora, é mesmo muito comum termos necessidade de fazer fichas técnicas em francês, de fazermos fichas técnicas em inglês. E a ferramenta Calumen tem essa vantagem, é que quando nós definimos o país onde o projeto vai ser realizado, a Saint-Gobain tenta assegurar, e temos feito um bom trabalho, tenta assegurar que vos são sugeridas as soluções de vidro que estão disponíveis em cada país.
O novo Calumen, à semelhança do Calumen antigo, permite, e isto era aquele módulo que estávamos mais habituados, permite configurar e calcular o desempenho de um vidro, no sentido de lhe saber as características, como o fator solar, as transmissões de luz, os coeficientes de transmissão térmica, as características acústicas, etc, etc, etc. E estas são as valências que se mantêm. Como novas funcionalidades que estamos convencidos que serão muito úteis, todas até, diria eu. Temos realmente este módulo em que nós podemos tentar encontrar o vidro certo para um determinado projeto, por duas vias, indicando à ferramenta o tipo de projeto e depois dizendo se queremos uma solução mais standard ou mais avançada naqueles 3 critérios de fator solar, transmissão de luz e acústica. Esta nova ferramenta Calumen Live, na sua base de dados de valores acústicos, a base de dados é muito mais completa. Durante alguns anos, a Saint-Gobain, nós optámos por declarar, por transmitir nestas fichas Calumen apenas os valores acústicos das composições que tínhamos efetivamente ensaiadas neste Calumen. A base de dados dos valores acústicos é mais vasta, porque inclui, além das composições que estão efetivamente ensaiadas, inclui também as nossas simulações. Depois temos aquela possibilidade de comparar até 3 vidros e exportar a comparação em PDF, como a Carolina bem mostrou. Temos esta grande novidade de termos a possibilidade de, ou na ferramenta, ou mesmo na ficha técnica, nós conseguirmos ver o aspecto do vidro. O aspecto do vidro é uma das grandes batalhas, é tentar descrever a alguém qual é que é o aspecto de um vidro, o que é praticamente impossível. Temos meios, temos as amostras físicas que são importantes, mas esta funcionalidade das imagens virtuais eu penso que pode ser muito importante, até porque houve aqui um esforço muito grande a nível interno. Este motor, esta máquina que produz estas ferramentas virtuais é fruto de muitos anos de trabalho estas imagens têm qualidade, particularmente se forem vistas em ecrãs de qualidade. Depois, aquelas funcionalidades mais práticas que têm que ver com a possibilidade de criar projetos e, principalmente, esta novidade de quando acedemos à ferramenta, nós temos ali na ferramenta a listagem das últimas composições que trabalhamos. Até agora, cada vez que entrávamos na ferramenta, tínhamos que fazer tudo de novo. Sim. Tínhamos que fazer tudo de novo. E quantas vezes o que nós queremos na realidade fazer é diminuir a câmara de 16 para 14 ou experimentar pôr argon em vez de ar e esta possibilidade de ter ali as soluções todas que trabalhamos, também penso que é muito útil. Pronto, e por fim, agradecer-vos a todos por estarem aqui e agradecer a todos os utilizadores de Calumen, do antigo Calumen Live e do novo Calumen Live. Portugal é um sucesso neste particular. Nós temos uma vasta comunidade de utilizadores de Calumen e a todos agradeço. Agradecemos. Muito bem, muito boa tarde. Mais uma vez, agradecer aos nossos colegas esta excelente apresentação e que, com certeza, aguçou aqui a curiosidade da nossa audiência. Obrigado por isso. Temos já aqui algumas questões que eu vou tentar partilhar com os nossos colegas. Para começar, o Carlos Oliveira. Obrigado, Carlos, pelas questões que nos deixou aqui no chat desta sessão. Vou por ordem das questões que nos colocou partilhar. Portanto, a primeira pergunta é se existe algum menu com soluções correntes em stock. Não estou a perceber bem a pergunta. Nós fizemos um esforço grande no sentido de quer na parte em que o Carlos, não é? Fixei bem. Quer na parte em que o Carlos vá configurar um vidro que tem idealizado, quer na parte em que vá à procura de um vidro que seja sugerido por nós. E deixo-me aqui só fazer uma reflexão a ver se não estou a dizer nenhuma mentira.
Todos estes produtos são comuns em Portugal e são de estoque. Ok, já percebi, pronto. Nós não pusemos aqui, São vidros são utilizados, na vidros verdade, utilizados no dia a dia. Sim. Como regra geral, eu diria que praticamente todos estes vidros de capa em substrato plano e clear são produtos de estoque. Os vidros com capas em substrato diamond não, mas nós fizemos um esforço muito grande para que a base de dados dos produtos que aqui estão eu não posso dizer que há em stock, não é? Porque isso também seria muito ambicioso da minha parte, mas são produtos com os quais nós trabalhamos regularmente. Não há aqui produtos que depois sejam de muito difícil acesso, ou que não existam, ou que sejam... Fizemos um esforço grande nesse sentido e acho que fizemos um bom trabalho. Muito bem. O Carlos continua a perguntar se existem memórias descritivas com as soluções que sejam escolhidas. As memórias descritivas acabam por ser as fichas técnicas. Não sei se estou a perceber bem a pergunta. Acho que agora até a própria composição, qualquer composição que depois o Calman ou que coloque, ou que o Calman faculte, recomende, depois da ficha técnica acaba por ser também a própria memória descritiva, até mais completa, portanto, com imagens virtuais, o diagrama e depois os índices que estamos habituados, os índices de vidro. Eu não sei se é por aí. Sim, eu estou de acordo com a Carolina. Eu diria que a ficha técnica que é gerada, eu diria que é a memória descritiva Sim. de uma determinada composição de vidro simples, duplo ou triplo. Sim. Eu não sei se era essa a resposta ou se é por aí. Muito bem. Desafiamos o Carlos a deixar também aqui a nota se a vossa resposta corresponde ao que ele esperava. Sim. Ele deixa mais uma questão, portanto, a questão final que ele nos coloca é se a escolha dos vidros tem alguma influência na classificação de classe mais. Eu imagino que esteja a falar do envidraçado. Sim, Bem, o desempenho que o vidro... O desempenho do vidro é fundamental no desempenho global da janela. E, portanto, eu não conheço o programa Classe Mais com muita profundidade, mas do que conheço, para serem classificadas como Classe Mais, as janelas têm que ter um determinado desempenho, fundamentalmente, pelo que sei, ao nível do isolamento térmico, ao nível do coeficiente de transmissão térmica, o coeficiente de transmissão térmica do vidro contribui de forma muito, muito substantiva para o coeficiente global da janela e, portanto, a resposta é sim. Carlos, em relação ao desafio que deixámos há um bocadinho, para ele dar um feedback, diz-nos que pensou que poderia haver um descritivo das soluções para além da ficha técnica. Não. Muito bem. Então, vamos continuar aqui com a lista que já vai começando a ter alguma extensão das questões que nos colocam. A Macarena, obrigado Macarena pela questão que nos coloca. Pergunta se podem mostrar... Peço desculpa, colegas, desliguem o microfone, senão o meu som está a entrar por dois lados. A Macarena pergunta se podem mostrar as imagens virtuais de residencial. Não sei o que é de residencial. A mim as não me está a imagens- gerar nenhuma imagem. Se pode mostrar... As imagens não há. voltar Já percebi o que é que está a colocar. As imagens são sempre iguais, não há propriamente o facto de nós termos selecionado inicialmente hotel, aquela imagem virtual não é porque selecionámos hotel. Se colocássemos residencial, a imagem seria a mesma. Aquelas 4 imagens da câmara A, B, C e D são conjugadas com a possibilidade de escolhermos se temos um dia mais nublado ou nada nublado. São comuns a todos os produtos. O ambiente urbano é sempre o mesmo. Não há um modelo
distinto para Sim. para cada tipo de edifício. Portanto, o ambiente urbano é sempre o mesmo. muito- Independentemente de se escolher habitação, escolher hotel, saúde. Aquele edifício tipo é constante. Uhum. Podemos selecionar uma de 4 vistas daquele edifício, podemos escolher se estou a Queremos o dia. repetir, se queremos Sim. o dia nublado ou não. É evidente que o que vai mudar são os produtos, mas o edifício é único. Até ver, é uma boa questão que nós agradecemos, porque nós temos estas imagens virtuais que nós agora temos integradas no Calumen, na realidade, são imagens virtuais que foram transportadas para aqui de uma ferramenta totalmente dedicada a este tema que se chama Glass Pro. E aí sim, Macarena, não é? Aí sim, Macarena, se tiver um dispositivo, se tiver um iPad, pode instalar a aplicação Glass Pro e na aplicação Glass Pro tem a possibilidade de ver imagens virtuais noutros tipos de edifício. Concretamente no Calumen, o edifício é sempre o mesmo. Até ver, é uma excelente questão, obrigado. Eu julgo que a Macarena deixou aqui mais uma nota. Julgo que o problema é que ela já deve ter tentado utilizar a aplicação e diz ela que não são geradas nenhumas imagens. Portanto, não sei se há algum problema específico. Enfim, não. Não, a questão é que. Queres responder, Carolina? Se calhar? Do Glass Pro que não está a aceder, não consegue Não, aceder. é aqui no Calumen. Até agora, Ok. vamos tentar resolver isso. Não sei até que ponto será possível resolver na totalidade. As imagens virtuais não estão disponíveis para todos os produtos. Mas está a ser atualizada, portanto a ferramenta está sempre a ser alimentada com imagens, portanto ainda não está de todas as composições, mas ao tempo vão sendo adicionadas. E muito provavelmente foi essa a dificuldade que a Macarena encontrou. Provavelmente chegou a uma configuração para a qual a imagem não está disponível. Sim. As imagens virtuais não estão disponíveis para todas as soluções possíveis. Estão disponíveis para uma grande parte e trabalharemos para estar disponíveis em mais. Não estão disponíveis em todas. Em todos os produtos, digamos assim. Sim. Muito bem. Eu julgo que essa questão ficou esclarecida. A Vitória Queiro coloca aqui uma questão relativamente a preços. Se é possível dar indicações da relação de preços de cada solução, ou seja, uma análise técnico-económica. Não sei se é muito ambicioso pedir isto ao Calumen, não sei, vocês dirão. Bem, para já, em primeiro lugar, a cumprimentar a engenheira Vitória Queiro. É um prazer vê-la aqui neste fórum. Não temos previsto, mas é uma excelente questão também, da qual vamos tomar nota. Não temos previsto que nesta ferramenta exista alguma informação sobre preços. A ferramenta não fornece, à data, nenhuma informação sobre preços. Não creio que esteja previsto, mas apontamos a sua questão e é uma muito boa questão. Muito bem, eu julgo que a questão do Francisco Coutinho já está respondida, que se era possível criar a ficha técnica em inglês ou em francês, portanto julgo que isso já ficou respondido. Sim, mas se calhar podia, Francisco, não é? Tem que alterar as suas tem que ir à sua conta, digamos assim, e alterar o idioma. Portanto, penso que será no canto inferior esquerdo, vai à sua conta e altera o idioma, volta à ferramenta e pode trabalhar em qualquer uma das 13 línguas. Não é ali quando está a trabalhar na ferramenta e quando vai fazer a ficha técnica que elege o idioma. Podia eventualmente ser, mas não é. Tem que ir às suas preferências, alterar o idioma, mas é muito rápido. É só ir lá ao cantinho, altera o idioma, volta e está no idioma que escolheu. Bem, o Francisco dá a notícia de ter percebido, muito bem. Passamos então aqui a uma questão do António Oliveira, que diz: boa tarde, os vidros da Saint-Gobain têm que ter obrigatoriamente no vidro a marca de água e a etiqueta colada a quando da sua aplicação pelo serralheiro?
Não. Quando, não tem. Portanto, a marca d'água a dizer, eu não consegui perceber foi que o que é que a marca d'água dizia. Saint-Gobain? Não, não tem que Pois ter. a pergunta é se o vidro tem que ter obrigatoriamente no vidro a Não. marca d'água e a etiqueta colada. Não, não tem. Aliás, há muitos vidros instalados que não têm, na verdade, a marca d'água de vidro Saint-Gobain, a dizer vidro Saint-Gobain. Eu creio que estou a entender a questão. Eventualmente está a perguntar pelos nossos vidros duplos que são Climalite, Se for, ok? sim. Não é exatamente o tema que nos traz aqui hoje. A Saint-Gobain tem em Portugal uma rede de fabricantes de vidro duplo Climalite. Climalite é a marca de vidros duplos da Saint-Gobain e é fabricada em Portugal por uma empresa que faz parte do grupo Saint-Gobain, que é a Covipor, e por um conjunto de outras 12 ou 13 empresas. Sim. Os vidros duplos Climalite têm Entendi com o carinho. um controle adicional da nossa parte. Nós temos uma parceria muito íntima com esta rede de fabricantes, e um vidro duplo Climalite, e que, portanto, é fabricado por uma destas empresas, esses vidros, sim, terão que ter um carimbo, têm uma etiqueta identificativa. Agora, existe um conjunto grande de transformadores que chamamos independentes, que não fazem parte desta rede, mas também podem Compram vidro Saint-Gobain. fabricar vidros duplos com os nossos vidros. Reparem, estas fichas técnicas são fichas técnicas para vidros simples, duplos ou triplos, fabricados com produtos da Saint-Gobain. Eu penso que a questão que nos está a colocar tem que ver com vidros Climalite, em concreto. Muito bem. Eu ia sugerir à Joana Ribeiro, uma das nossas participantes, que deixasse a sua questão por escrito no chat. Eu tentarei passar a ela. Deixem-me continuar aqui na questão do chat. Peço desculpa, estou aqui a tentar gerir isto. Ora, onde é que está a pergunta seguinte? Peço desculpa, perdi-me aqui. Ok, já encontrei. Ok, está aqui. O Rogério Almoeda, eu já tinha visto isto, entretanto meti-me aqui noutras embrulhadas. O Rogério Almoeda, que nos diz uma das impossibilidades da versão anterior era aceder diretamente às fichas técnicas das películas quando se fazia a seleção pretendida. Ele comenta que lhe parece que continua a não existir um link da seleção para a respectiva ficha técnica. Eu não consegui perceber. Vasco, podes repetir, por favor? Também não estou a perceber exatamente a questão. Então, uma das impossibilidades da versão anterior era aceder diretamente às fichas técnicas das películas quando se fazia a seleção pretendida. Ele comenta que parece-lhe que continua a não existir um link da seleção para a respectiva ficha técnica. Eu peço desculpa, não consigo ser mais claro, porque, como imagino, domino mal o assunto. Então, mas vamos aqui por hipóteses, porque películas, eventualmente está a referir-se às nossas capas de isolamento térmico reforçado e às nossas capas de controle solar. Admito que sim, admito que seja essa a questão. Utilizamos mais o termo capas. E se compreendo o alcance da questão, pode eventualmente a questão ser haver um link do Calumen, por exemplo, para um catálogo, para as monofolhas de produto. Eventualmente pode ser essa a questão. Na realidade, não. A ferramenta permite gerar a ficha técnica daquela composição de vidro em concreto, não tem ligações para eventualmente fichas técnicas mais gerais das películas, das capas, ou eu presumo que seja essa a questão. Não estou a ver a questão também sem ser de outra forma, e agradeço a questão, até podia eventualmente ser uma hipótese,
haver uma ligação daquela configuração de vídeo para o catálogo de, sei lá, estás a trabalhar com um Colette Extreme e tinhas uma ligação para o catálogo, para uma brochura ou para outro catálogo, coisas mais gerais, podia eventualmente acontecer. Eu digo que tudo pode, porque eu não sou lá informático, né? Eventualmente poderia, não está contemplado. Muito bem. Então, o Mário Capela pergunta como pode ser selecionado o intercalar térmico warm edge na composição do vidro. Na realidade, não pode. Na realidade, não pode e por um motivo muito concreto. Os diferentes tipos de intercalar, eles influenciam e até bastante aquilo que é o coeficiente de transmissão térmica da janela completa. No que diz respeito ao coeficiente de transmissão térmica do vidro, o nosso U de G, o coeficiente de transmissão térmica do vidro é independente do tipo de intercalar. É independente do tipo de intercalar. E por isso este simulador Calumen não nos permite especificar o tipo de intercalar, porque na realidade isso não alteraria aquilo que é o valor de coeficiente de transmissão térmica de acordo com a norma 410. Se existe algum interesse nessa área, nós próprios temos nós também somos fabricantes de um perfil intercalar que se chama Swiss Spacer. Aliás, foi um aspecto que não focámos, esta versão do Calumen permite aceder aí aos sites de outros tipos de vidro e através do Calumen pode aceder ao site do Swiss Spacer e aí nós concretamente no site do nosso perfil intercalar temos também ferramentas muito interessantes. Muito bem, continuando, vamos ainda deixando aqui espaço para mais algumas questões. Eu julgo que a questão do Paulo Silva, que volta ao tema do Warm Edge, portanto, afirma, enfim, é uma misto de afirmação, pergunta, que não permite selecionar caixas de Warm Edge, pois este fator tem influência nos resultados da ficha técnica. Eu julgo que já andámos um pouco à volta do tema. Não sei se há mais alguma coisa que vale a pena acrescentar neste contexto. Bem, só reforçar que o coeficiente de transmissão térmica do vidro, o UdG, não depende do tipo de intercalar. É independente do tipo de intercalar. Numa fase posterior, quando se determina o coeficiente de transmissão térmica do conjunto da janela, aí sim. O coeficiente de transmissão térmica da janela é calculado com as características do perfil, do caixilho, simplificando, as características do vidro e as características do perfil intercalar. Este coeficiente de transmissão térmica do vidro, o UdG, não depende do tipo de perfil intercalar. O que ficou claro. Avançando, a Maria Furtado entra mais uma vez na questão das fichas técnicas e pergunta se é possível obter uma ficha técnica de um tipo de vidro sem ser em UVI. Francamente, não sei o que é que ela quer dizer, imagino que vocês saibam. Sim, é possível, porque, bem, UVI será unidade de vidro isolante. Uma unidade de vidro isolante é uma unidade de vidro que tem pelo menos uma câmara com ar ou preenchida com ar. O Calumen permite-lhe, eu agora espero não estar aqui a dizer, porque isto para nós também é novidade, mas também lhe permite, na opção compor um vidro, Sim. também lhe permite compor um vidro simples. E, portanto, não UVI. Acho que é... Um vidro simples, um vidro laminado, um vidro temperado, sim. Pode configurar no Calumen soluções em vidro simples. Sim. Quando for à procura de um determinado vidro, aí muito dificilmente lhe vão aparecer soluções em vidro simples. Mas se for compor um vidro, sim, pode compor vidros simples. Muito bem, vamos admitir que seja essa a questão. O Jorge Faustino pergunta se os vidros triplos ainda não estão a funcionar na aplicação. Sim, estão a funcionar.
particularmente no módulo compor um vidro. O Jorge pode compor um vidro triplo, sim, com 2 câmaras de ar. Não pode compor um vidro quádruplo, mas pode compor um vidro duplo ou um vidro triplo. Muito bem. A Francisca Sampaio pergunta se continua a não ser possível calcular multilaminados. Muito eliminado. Continua a não ser possível calcular multilaminados. Só é possível calcular laminados com 2 vidros. E não a ferramenta. Podíamos eventualmente experimentar para tirar as teimas, mas quase certeza que não. Portanto, o vidro laminado, no âmbito da ferramenta Calumen, o vidro laminado Duas tem capas de vidro. 2 lâminas de vidro unidas uma à outra através, no caso do Calumen, sempre de PVB, ou PVB Silence ou PVB Standard. Isto porque na larguíssima maioria de aplicações em janelas e em fachadas, os vidros laminados têm 2 vidros. Alguma questão que tenha em concreto, alguma necessidade que tenha concreta de ter fichas técnicas com vidros que tenham multilaminados, pode sempre recorrer aqui aos nossos serviços, contactando-me a mim ou à Carolina, e nós temos possibilidade de fazer fichas técnicas com multilaminados, não é? Sim. No Calumen, não. O José Faustino acrescentou aqui a questão que tinha, se enfim, esclarecendo que estava a perguntar a questão do vidro triplo, mas em encontrar um vidro. A encontrar um vidro, ok. Nós não, até agora, esta funcionalidade de encontrar um vidro é bastante complexa. Aliás, os utilizadores de Calumen mais antigos recordar-se-ão que o Calumen Live, durante algum tempo, disponibilizou esta ferramenta de encontrar um vidro. É um desafio manter uma base de dados que seja lógica, que não seja demasiado extensa, e nós, em Portugal, eu penso que nós conseguimos fazer um bom trabalho nesta base de dados de produtos que disponibilizamos quando se vai encontrar um vidro, e até agora esse trabalho nós fizemos-lo para vidros duplos. Ainda não fizemos esse trabalho para vidros triplos, estamos a contar fazê-lo. Agora, eu também presumo que na maioria dos casos, mas eu posso estar enganado, mas na maioria dos casos presumo que as necessidades de vidro triplo eventualmente sejam em países que não o nosso. E na ferramenta, se o Jorge disser que está em França ou que está na Alemanha e for explorar o módulo encontrar um vidro, certamente aí terá muitos vidros triplos. É uma hipótese, enquanto nós não fazemos aqui o nosso trabalho para Portugal, tentar encontrar vidros triplos noutros países. Até porque muito provavelmente é para esses países que esses vidros são necessários. É também uma das grandes vantagens desta ferramenta, que eu já tinha referido há pouco, Sim. é que as bases de dados estão adaptadas a cada país. Bem, bom, vamos concluir com a última questão, nos foi aqui deixada pela Maria Furtado, mais uma questão, e que pergunta se já é possível criar uma ficha técnica incluindo na composição vidro fosco. Ainda não é possível. Existem, eu presumo que se esteja a referir ao tipo de vidro, ao nosso vidro satinovo. O nosso vidro satinovo é um vidro foscado a ácido e na realidade não está disponível no Calumen. Não sei se também não vos queria amassar muito, mas não é muito. Todas as todos os ficheiros, chamemos-lhe assim, todos os ficheiros que estão por detrás
deste motor de busca, porque ao fim e ao cabo nós falamos aqui com alguma ligeireza desta ferramenta, Calman, que é uma coisa muito simples, mas todos estes cálculos são feitos ao abrigo da Euronorma 410 e não é muito fácil ter tipificado o comportamento de um vidro fosco, até porque o vidro fosco pode ser fabricado de várias... Aquilo que nós chamamos de vidro fosco pode ter vários tipos de granulometria, e depende um pouco de país para país e da forma como o vidro é produzido, essa granulometria pode ser um pouco distinta, e ter um ficheiro que seja suficientemente robusto para representar o nosso vidro Satinovo por esse mundo inteiro. Esta ferramenta é global e está disponível no mundo todo. Ter um ficheiro que represente o vidro Satinovo no mundo todo é um desafio, e é esse o motivo pelo qual não está disponível o ficheiro do Satinovo Mate. A resposta é só que não está disponível. Também tomei a liberdade de lhe dar esta explicação. Muito obrigado, João. Bom, julgo que já vamos com o tempo bastante alargado, temos 1 hora de sessão, e portanto vou encerrar a sessão e vou agradecer a todos aqueles, para começar aos colegas, ao João e à Carolina, pela explicação que nos deram, e portanto por esta introdução às possibilidades desta nova ferramenta, ou desta atualização da ferramenta que já existia. Enfim, pareceu claro que as pessoas já dominavam a ferramenta antiga, enfim, já a utilizariam, e portanto há claramente aqui uma adição de possibilidades a quem tem que trabalhar nisto. Colegas, desliguem o vosso microfone, que o meu som está a entrar aí no vosso microfone. Muito obrigado por isso. Portanto, vou encerrar a sessão. Vou convidar as pessoas, enfim, quem tiver interesse nessa área, naturalmente, vamos mudar um bocadinho de tema para o próximo mês. Portanto, nós iremos fazer a divulgação dos temas dos nossos webinars, uma espécie de ciclos, portanto, de 3 em 3, 4 em 4 meses. Iremos divulgar os temas. Já temos definido o tema para a próxima sessão, que será daqui a sensivelmente 1 mês. Iremos abordar um tema completamente diferente. Não iremos falar de vidro, iremos falar de argamassas, em concreto, argamassas para pavimentos. E vamos falar de uma solução, de um serviço relativamente recente que estamos a lançar, que permite executar de forma muito rápida pavimentos em argamassa, enfim, em grandes áreas. Portanto, sem adiantar demasiado o tema, fica já aqui uma espécie de teaser. Para a próxima sessão, daqui a cerca de 1 mês, iremos falar de argamassas para pavimentos. Portanto, fica aqui o convite. Vão aparecer em diversos meios de divulgação as opções para poderem fazer o registro da sessão, e fica o convite, portanto, julgo que é daqui a 1 mês, mais dia, menos dia, e, portanto, estão convidados. Muito obrigado a todos os colegas e aos presentes, também a quem nos lançou aqui as questões. Experimentem o Calumen, verifiquem como é que podem tirar partido dele, e, portanto, enfim, a Saint-Gobain espera que possa ser uma ferramenta útil para o desenvolvimento do vosso trabalho e, portanto, na seleção das soluções adequadas de vidro. Muito obrigado, boa tarde, foi um gosto e até à próxima. Obrigada.